que na realidade hoje a gente vai para a nossa último tópico, né, de estudo aí dessa segunda unidade. Hoje a gente vai terminar de avaliar o movimento da partícula fluida e, né, aqueles dois modos que ficaram faltando da aula passada, e a gente vai começar a falar a respeito de conservação do momento linear, certo? Então, simbora. Só retomando aqui algumas coisas, né, dessa parte de cinemática da partícula fluida, a gente está estudando, né, uma análise de um escoamento numa perspectiva diferencial. Então, quando a gente fala dessa perspectiva diferencial, quer dizer que a gente vai estudar, né, como que a partícula fluida, ela sofre interações, né, dentro de um campo de velocidade, quais são essas interações? Referente a forças, né, referente às diferenças de velocidade que vão promover esse alongamento ou compressão da partícula fluida, certo? Então, já que a nossa partícula fluida, ela se movimenta muito e de jeitos muito, né, diferenciados aí, então a gente decompõe esse movimento dessa partícula fluida em 4 formas, né? A gente tem, então, o movimento de translação, que seria a taxa de deslocamento da partícula, o movimento de rotação, o movimento de deformação e a deformação linear. Na aula passada, a gente falou a respeito da translação da partícula fluida, né, que dizia respeito a essa variação da velocidade dessa partícula, então a gente trabalhava com aceleração, né, e a gente falou a respeito da deformação linear dela. Hoje a gente vai tratar justamente dos outros dois casos, rotação e deformação angular, ok? Então, só para deixar claro, né, o que foi que a gente fez, né, dar essa volta aí, né? Quando a gente falou em translação, a gente comparou, né, a partícula fluida no instante t com a partícula fluida no instante t mais dt. Vimos que ela sofria influência de um campo de velocidade, né, ela saía de um campo em que eu tinha coordenadas x, y, z e t para coordenadas x mais dx, y mais dy, z mais dz, t mais dt. Né? E por isso, né, a gente tinha uma variação nessa velocidade da partícula fluida, né, e a gente podia tratar isso como uma taxa de variação dessa velocidade para a gente poder analisar a aceleração dessa partícula. Quando a gente fez isso, a gente disse que essa aceleração da partícula, ela era descrita através de uma derivada que a gente chamou de derivada substantiva, ou derivada material, né? E que essa derivada material tratava justamente de 2 componentes dessa aceleração. A aceleração local, que dizia respeito às mudanças numa mesma posição, né, como que o campo de velocidade mudava numa mesma posição, e a aceleração convectiva, que dizia respeito às mudanças, né, do campo de velocidade quando a partícula mudava de um ponto para outro. Então, a gente trabalhou justamente com essa expressão para aceleração da partícula fluida, uma expressão vetorial. Tá? Fizemos questões e tudo mais. No final da aula passada, a gente tratou de deformação linear, né? E quando a gente tratou de deformação linear, a gente falou que esse modo de movimento aí da partícula fluida, ele se referia justamente à elongação ou compressão dessa partícula fluida em uma dada direção, né? Então, a gente tratou dessa taxa de deformação da partícula em uma dada direção,
a gente viu que isso aí era decorrente justamente de eu ter valores de componente de velocidade diferentes em pontos da partícula fluida. Se não existisse, ó, diferença desses valores de velocidade, não existiria a elongação, mas como existe essa velocidade diferente num ponto e no outro, então a gente tem essa tendência, né, a comprimir ou alongar essa partícula fluida. Então a gente viu que essa taxa de deformação linear correspondia justamente à derivada parcial da componente da velocidade com respeito àquela mesma direção. Então, na direção x era ρu, ρx, na direção y, a gente podia tratar isso como ρv, ρy, na direção z, ρw, ρz, certo? Se a gente somasse todas essas taxas de deformação em cada uma das direções, né, a gente tinha um termo que a gente considerou, né, chamou de taxa de dilatação volumétrica, né? E aí, essa taxa de dilatação volumétrica era uma quantidade escalar, ia medir justamente quanto que essa partícula, ela se deformava, né, tridimensionalmente. Perceba aqui, e aí eu vou desenhar isso agora, só porque, né, veio na minha cabeça uma forma clara de mostrar isso para vocês. Imagine que você tem aqui uma partícula fluida, né? E ela tem esse volume aqui, sei lá, vale 5 centímetros cúbicos. Vamos supor, tá? Eu estou só dizendo um valor. Se ela sofre simplesmente taxa de deformação angular, né? E aí a gente tem um aumento na direção y, mas isso se compensa com uma diminuição na direção x e diminuição nessa direção z, né? Eu posso ter essa partícula fluida, né? Que sofreu deformação linear, mas cuja taxa de dilatação volumétrica ela é zero, né? Então perceba, eu posso verificar uma situação em que houve variação, né, das dimensões dessa partícula fluida na direção x, na direção y e na direção z, certo? Mas, como em uma direção eu posso ter compressão e em outra um alongamento, né, dessa partícula, eu posso ter esses termos aqui todos diferentes de zero, não é isso? Todos esses termos sendo diferentes de zero. Mas eles podem produzir, ainda assim, né, uma taxa de dilatação volumétrica igual a zero, né, porque a soma deles pode ser que dê nula, ok? Então, é mais ou menos essa a ideia, certo? Então, o caso de um escoamento incompressível é justamente uma situação dessas, em que a gente tem taxa de dilatação volumétrica da partícula fluida como sendo igual a zero, né? Mas isso não impede que haja variação linear em uma direção ou na outra, né? Contanto que a soma dê igual a zero, certo? Então, só para concluir o que a gente tinha falado na aula passada. Hoje, né, a gente vai tratar, como eu falei para vocês, do modo de rotação e de deformação angular dessa partícula fluida, e, em seguida, a gente vai começar a tratar da conservação do momento linear. Certo? Então, perceba, quando a gente falava em deformação linear, deformação numa dada direção da partícula fluida, a gente tratava aqui, ó, de variações do componente da velocidade, ó. Eu tinha valores diferentes de U aqui e aqui. Então, aqui U valia 5 e aqui nesse ponto em ΔXT, U podia valer 7, né?
Eu tinha diferenças nos valores do componente de velocidade nessa direção que produziam justamente uma elongação naquela direção, certo? Quando a gente fala em rotação, o fenômeno, ele também surge em decorrência, né, dessas diferenças na velocidade. Porém, a gente vai observar que esse fenômeno, ele está relacionado, ó, com diferenças da componente da velocidade y, né, a componente da velocidade na direção y, que seria a componente v, né? Então, aqui eu posso ter, nesse ponto da partícula fluida, um valor de componente da velocidade na direção y, e aqui a gente pode ter um valor distinto, né? Então, essa diferença no valor da velocidade em 2 pontos da partícula fluida é que vão promover esse fenômeno da rotação da partícula, certo? E a gente vai medir esse fenômeno através justamente da velocidade angular, né? Com que essa partícula rotaciona com respeito a um eixo. Então, a gente pode verificar aqui, ó, que nesse plano XY, essa partícula fluida que vai rotacionar, ela vai rotacionar com respeito a esse eixo Z, né? Que sai do plano da página, certo? Então, veja só, a gente vai medir a velocidade angular dessa partícula por meio de uma taxa de rotação média de 2 retas perpendiculares entre si que se interceptam num ponto. Então, a gente tem que destrinchar esse conceito, né? Se a gente pegar essa partícula fluida aqui que eu estou indicando do lado esquerdo da tela de vocês, a gente tem 2 retas, essa reta aqui, OB, e essa reta OA, perpendiculares que se encontram nesse ponto aqui, certo? Então, para a gente medir a velocidade angular, a gente vai medir a taxa de rotação média dessas 2 retas. Significa que a gente vai considerar esse ômega OA, que seria a velocidade, a rotação dessa rota. Espera aí, calma. A rotação dessa reta OA. E a gente vai também trabalhar com ômega OB, que vai ser a rotação dessa reta OB. Eu vou somar as duas e dividir por 2 para obter essa média aqui, essa taxa de rotação média. Quando a gente fizer isso, a gente vai obter, ó, justamente esse item, né? A velocidade angular ao longo desse eixo Z, que é o eixo aqui que sai do plano da página. Ok? Então, perceba, como eu tinha dito para vocês, né? Se a gente tem velocidades diferentes, né, componentes V da velocidades diferentes, no ponto O e no ponto A, a gente vai ter um espaço, né, que vai ser percorrido, né, pela partícula fluida. Então, vamos supor que aqui eu tenho V0, e aqui a gente vai ter V no ponto A, certo? Se existe essa diferença de velocidade, então esse lado da partícula fluida, ele vai percorrer, né, um espaço maior do que esse aqui, certo? E justamente esse valor desse espaço percorrido delta eta vai ser decorrente da diferença de velocidade VA menos V0 vezes o intervalo de tempo, certo? Então, pessoal, e isso aí, ó, é que vai causar a tendência dessa partícula fluida rotacionar, ok? Então, se a gente pegar esse ângulo alfa aqui, né, ele surge como uma medida justamente dessa rotação dessa reta OA, que estava inicialmente aqui horizontal e passa a ser aqui, né, inclinada. A tangente desse ângulo é dada pelo cateto oposto
delta eta, dividido pelo cateto adjacente, que é justamente delta x, certo? Então, para ângulos pequenos, a tangente do ângulo é aproximadamente o próprio ângulo, né, alfa, e a velocidade angular dessa reta vai ser o limite da taxa de variação desse ângulo com o tempo, certo? Então, ômega OA vai ser justamente essa rotação da reta OA, certo? E como eu falei para vocês, né, essa rotação dessa reta OA, ela surge em decorrência dessa diferença de velocidades, né, do ponto A para o ponto O, certo? Velocidades essas, componente V, certo? Então, se a gente considerar que a velocidade no ponto A, ela é dada como uma expansão em série de Taylor da velocidade no ponto O, que a gente conhece, então VA vai ser V0, VO, mais ρV, ρx, a derivada da função, vezes a distância do ponto que eu tenho interesse, que é A, menos o ponto que eu conheço, que é 0. Essa distância, então, é justamente ΔX. Certo? Se a gente substituir essa expressão aqui, né, a gente vai ver que V0 e V0 vão se cancelar. Então, a velocidade angular ômega OA, que é justamente o limite daquele ângulo alfa, né, cuja tangente a gente acabou de relacionar, delta eta, cateto oposto, sobre delta x, cateto adjacente. Então, a gente pode trabalhar com isso aqui como sendo, né, esse delta eta como sendo velocidade no ponto A, menos a velocidade no ponto O, que eu conheço, né, vezes o delta t, dividido aqui por esse delta x. Então, V0 com V0 vai se cancelar, delta x vai cancelar com delta x, e delta t vai cancelar aqui com delta t. De tal maneira que essa velocidade angular da reta OA vai ser dada simplesmente por ρv, ρx. Porque a velocidade, ela tem valores diferentes no ponto O e no ponto a velocidade na direção y, porque esse componente da velocidade, ele variou em uma quantidade ρv, ρx. Então, a gente tem a tendência dessa partícula rotacionar, certo? Resolvemos o lado OA, falta a gente resolver o lado OB, né? Então, é o mesmo procedimento. Esse trecho aqui, OB, ele tende a rotacionar, né? Perceba que no modo de rotação a gente não tem nenhuma deformação desses ângulos internos da partícula. Então, se alfa está rotacionando no sentido horário, beta também está rotacionando no sentido horário, né? No caso aqui, anti-horário, né? Desculpa. Alfa setinha, ó, está apontando para cá, então beta também vai tender a apontar na mesma direção da rotação. Então, ômega O beta, que é o limite justamente da variação desse ângulo da reta OB do instante inicial para o instante posterior, né, nesse intervalo delta t, vai ser dado de maneira análoga ao que a gente fez anteriormente, né? Tangente desse ângulo é cateto oposto, que é o que eles chamam aqui de delta eta, sobre cateto adjacente, que é o delta y, e delta eta, ele surge em decorrência também das diferenças de velocidade entre pontos da partícula. Porém, perceba que, para eu fazer a partícula rotacionar nesse sentido, é preciso... Ah, meu Deus! Cadê? É preciso que eu tenha diferenças, ó, do componente U da velocidade, né? Então, a gente diz que
delta eta surge em decorrência da diferença dessa velocidade U no ponto B e U no ponto zero, certo? E aí, o detalhe é que esses componentes aqui, ó, percebam que eles apontam na direção do x negativo, né? Então, delta eta vai ser menos o b menos o zero, onde o b é justamente dado como uma expansão em série de Taylor com relação a esse valor zero que a gente conhece, né? Então, o b é o zero mais ρ y, que é a derivada da função, né? Vezes o delta y, que é a distância entre os dois pontos. Então, isso aqui seria o b menos o zero. Então, a gente consegue ver que esses termos aqui se cancelam. Delta y também vai cancelar esse delta y aqui. Esse delta t vai se cancelar com esse outro delta t. Então, a velocidade da reta OB, a velocidade angular, vai ser menos ρu, ρy, certo? Assim sendo, né, a gente definiu velocidade angular como essa taxa de rotação média dessas duas retas. Então, eu vou pegar a velocidade angular da reta OA mais a taxa de rotação da reta OB, somar as duas e dividir por 2 para obter esse valor médio. Então, ômega z, que é essa velocidade angular ao longo do eixo z, vai ser dado por essa subtração aí. 1/2 de ρv, ρx, menos ρu, ρy. Vocês vão dizer assim, beleza, isso foi só em relação ao eixo z. E agora, José? A gente tem também velocidades angulares em relação ao eixo x e em relação ao eixo y, obviamente. E eu não espero, é claro, que vocês decorem isso daí. Claro está que eu não quero que vocês decorem isso. Então, para facilitar a vida de vocês, né, a gente pode representar a velocidade, o vetor velocidade angular, como sendo a soma dessas três componentes, né, com respeito a cada uma das direções, x, y e z. Se a gente fizer isso, né, a gente consegue verificar que esse vetor velocidade angular, na realidade, ele representa 1/2 desse produto vetorial entre aquele operador del, que a gente vem tratando, né, há tanto tempo, e o campo de velocidade. Então, produto vetorial, né, lembram lá sei lá, primeiro semestre, né? Então, se a gente quiser saber, né, achar essa expressão, professora, eu não sei como que eu vou achar essas expressões para esses componentes da velocidade, como que eu posso fazer? Né? Então, para vocês acharem essas expressões para os componentes da velocidade, não terem que decorar esses termos, né, a gente pode entender que essa velocidade angular, ela pode ser calculada como 1/2 do determinante, ó, desta matriz, né? Em que a gente tem os termos referentes ao próprio operador del, né? E ao campo de velocidades. Então, se a gente quiser calcular essa matriz, a gente pode ficar com algo como isso. Então, a gente tem aqui, né, o nosso determinante, né, dessa matriz. Então, a gente pode repetir as duas primeiras colunas aqui. E para calcular esse determinante, então, a gente tem, ó, o produto das diagonais principais, né, ρw, ρy na direção x, mais ρu, ρz na direção j,
com mais ρV, ρZ na direção K, né? Menos os termos da diagonal secundária. ρU, ρW, quer dizer, ρU, ρY na direção K, ρV, ρZ na direção I e ρW, ρX na direção J, certo? Fazendo assim fica feio, né? Mas se a gente colocar todos os termos referentes a cada uma dessas direções em evidência, então a gente consegue, ó, velocidade angular ficando a velocidade angular com relação a x, velocidade angular com relação ao eixo y, velocidade angular com relação ao eixo z, certo? Então, tem uma questão lá, eu não sei se é do questionário de vocês ou... Não lembro, eu acho que é do questionário de vocês, essa daqui, ó. Ele diz assim, um campo de velocidade tem as seguintes componentes. U é igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. V é igual a xy mais yz mais z quadrado. E W é igual a menos 3xz menos z ao quadrado sobre 2 mais 4. E ele pergunta se esse escoamento é irrotacional. Então, se esse escoamento ele for irrotacional, significa que essa velocidade angular aqui, ó, ela tem que ser igual a zero, certo? Então, a gente pode aproveitar, né, tudo isso que a gente já fez até agora e para que a gente possa calcular qual que é essa velocidade angular desse escoamento, a gente precisa determinar quem são cada uma dessas derivadas aqui parciais, certo? Então, eu vou colocar aqui. E aí eu vou fazendo as derivadas que a gente for achar necessário, né? Então, para a componente U da velocidade, a gente vai precisar da derivada dela com respeito a Z e com respeito a Y, concordam? São só essas duas? U, eu só tenho aqui e aqui. A componente V, eu preciso das derivadas dela com relação a Z, com relação a a componente W, a gente vai precisar das ρW, ρY e ρW certo? Então, vamos lá. Rho ρx, quer dizer, rho ρz é a derivada dessa expressão aqui com respeito a z. Então, dá 2z. Rho ρy, a derivada daquela expressão aqui, dessa expressão aqui com relação a y. Tá? 2y. Rho v, rho z, a gente vai ter valendo y mais 2z, não é isso? Derivada de v com respeito a z vai ficar y mais 2z. Quando a gente derivar isso com relação a x, a gente simplesmente vai obter y. Né? Componente W agora da velocidade. Derivada de W com relação a y, dá zero. W com relação a z, dá justamente menos 3
Z. Certo? Opa, menos 3Z não. Menos 3Z menos 2Z sobre 2, né? Então, isso aqui é menos 3Z menos Z. Então, menos 4Z. Professora, mas não é em relação a x nenhuma derivada parcial, porque teria esse... Ah, sim, tá certo, mulher. Olha, é assim que a gente erra as questões. É assim mesmo, obrigada. É tanta Por derivada nada. que a pessoa depois fica, né? Então, valeu aí, Mariana, pelo toque. Eu já estava viajando na batatinha. Então, vamos lá. Agora a gente vai substituir, né, essas derivadas, as derivadas correspondentes, né, nos seus devidos lugares. Então, ρw, ρy vale 0. Rv, ρz, aqui tem um sinal negativo, né, então menos a expressão que a gente obteve, y mais 2z. Com relação a z, ficou 2z, menos w com relação a x, que é menos 3z. Rv, ρz, Rv, ρx, vale y, e ρu, ρy, vale menos 2, vale 2y. Tá tudo certo as substituições? ρw, ρy, 0. Rv, ρz, menos y mais 2z. Ρu, ρz, 2z, menos ρw, ρx, menos 3z. Rv, ρx, y, menos 2y. Ok. Assim sendo, a gente tem uma velocidade angular ao longo da direção x. Na direção y, a gente tem menos com menos dá mais, então aqui a gente vai ficar com 5z. E na direção z, y menos 2y dá menos y. Então, perceba, esse escoamento aqui, existe velocidade angular, tanto na direção x, quanto na direção y, quanto na direção z. Então, a gente não pode dizer que esse escoamento, ele é irrotacional, certo? Tranquilos? A gente não pode fazer mais nada além disso, né? Além do que a gente já fez. Até agora? Como essa equação é uma equação vetorial, né? A gente não pode somar esses termos nem cancelar mais nada. Esse é o máximo que a gente pode chegar de simplificação para essa equação. Certo? Vou colocar aqui só menos y. Beleza? Detalhe, pessoal. Rotação, né, da partícula fluida, ela é uma consequência dos esforços tangenciais, certo? Então, quando a condição de irrotacionalidade de um escoamento, ela implica em inexistência de tensões tangenciais, certo? Então, se não tem tensão tangencial, né, esse escoamento vai ser irrotacional,
E essa partícula fluida, a gente vai ver mais adiante, ela não vai poder estar sofrendo deformação angular, tá? Então, uma coisa, né, leva a outra e vai formando aí, né, a consequência, né? Então, a irrotacionalidade, ela só é verificada quando a gente tem um fluido ideal, né, ou um escoamento invisto, então, quando os efeitos, né, viscosos são desprezados, e aí a gente matematicamente escreve isso com essa expressão, né, velocidade angular sendo igual a zero, certo? Então, o último dos modos aí de movimentação dessa partícula fluida é o que a gente chama de deformação angular, certo? E aí a deformação angular, ela é muito parecida com a rotação, né? Exceto pelo fato de que, quando a gente fala em deformação angular, a gente fala em alterar esses ângulos originais da partícula fluida. Então, se ela originalmente tinha essa forma bem organizada aqui, cúbica, retangular, enfim, com os ângulos bem definidos, né? Essa deformação angular, ela vai estar se relacionando justamente com essa mudança agora dos ângulos internos, né? Então, a deformação angular, ela vai contabilizar essas distorções dos ângulos internos durante o escoamento, né? E ela é determinada segundo a velocidade com que esse ângulo gama, que eu vou destacar aqui para vocês, esse ângulo interno aqui, ele é alterado, certo? Então, perceba, eu tinha retas perpendiculares entre si, aqui o trecho OA, aqui o trecho OB. A gente tinha visto que, se houver diferença na componente V da velocidade aqui ao longo desse eixo X, a gente vai tender a rotacionar essa partícula fluida, né, nessa direção. Se houver diferença do componente U da velocidade, desde esse ponto zero até esse ponto B aqui, a gente vai tender a promover uma rotação dessa partícula fluida nessa direção. Então, quando esses dois casos aqui, eles estão presentes, esse ângulo interno, que inicialmente era de 90 graus, ele tende, ó, a diminuir. Na medida que alfa aumenta ou que beta aumenta, esse ângulo gama aqui, ele tende a diminuir, certo? Então, para a gente mensurar essa deformação angular, a gente fala em determinar taxa com que esse ângulo, que é formado entre essas retas que inicialmente eram perpendiculares e se encontravam num ponto, ele diminui, a taxa com que ele varia, certo? Então, como a gente pode ver na figura, na medida que alfa cresce e que beta cresce, o ângulo gama, ele diminui, certo? Então, menos d gama dt é d alfa dt mais d beta dt. E aí, para a gente determinar quem é alfa e quem é beta, vai ser muito similar ao que a gente fez anteriormente para a rotação, né? Para a rotação, a gente tinha determinado d alfa dt como sendo ρv, ρx, diretamente. Aqui é igual, porque a gente fala em justamente a gente, né, diminuir esse ângulo interno aqui. Então, é como se alfa fizesse com que esse trecho OB aqui, ele diminuísse, né? Não é que o trecho OB diminuísse, é que alfa crescendo, a gente tem essa rotação desse trecho OB. E, diferente do fenômeno exclusivamente da rotação, em que a gente tinha que esse lado aqui, ele acompanhava, né, o movimento, né, a direção do movimento. Se alfa diminuía girava aqui no sentido horário, a gente tinha esse trecho aqui, OB, também girando no sentido horário. Então, agora, né, no caso de deformação angular, a gente tem justamente esse sentido oposto, né? Então, a gente tem essa tendência para diminuir esse ângulo interno aqui, gama, certo?
Então, enquanto lá a gente trabalhava com componentes da velocidade U, que apontavam na direção do x negativo, agora esses componentes da velocidade apontam na direção do x positivo, para promover essa deformação angular. Então, ΔE aqui, ele é representado pelas diferenças do componente U da velocidade aqui nesse ponto, né? E nesse ponto aqui em cima. Então, aqui o B seria o zero mais ρV, ρU, ρY, certo? Vezes o ΔY. E quando a gente trata do valor líquido, né, entre esses dois valores, a gente obtém isso daqui, certo? Então, ΔY cancela com ΔY e ΔT cancela com ΔT. De tal maneira que dB, dbeta, dt fica sendo ρU, ρY. E aí a gente expressa essa taxa dessa variação angular no plano XY como sendo ρV, ρx, que seria dα dt, mais ρu, ρy, que seria dbeta dt. Certo? Então, a soma dessas duas componentes aqui promove a diminuição desse ângulo interno gama. Certo? E isso, obviamente, também posso fazer para os outros, né, para os outros planos, né? Isso foi feito para o plano XY, mas a gente pode fazer para o plano YZ, para o plano XZ, certo? E aí a gente vê que essa taxa de deformação angular, na realidade, se assemelha, né, ao que a gente já falou anteriormente, né? A gente tinha dito que para fluidos newtonianos, a tensão tangencial, né, a tensão cisalhante, ela se relacionava com a taxa de deformação angular através justamente da viscosidade. A gente dizia tal de YX era mi du dy. Mas quando a gente trabalhava com isso aqui, a gente trabalhava com escoamento num plano XY, né? E a gente só tinha o movimento numa única direção. Agora a gente vai poder notar que essa tensão cisalhante, na realidade, ela é discriminada, né, em cada um desses planos, né, XY, YZ e no plano ZX, certo? Então, a gente vai usar isso quando a gente for avaliar o somatório das forças que atuam na partícula fluida, ok? Tranquilos até agora? Então, agora a gente já viu todas as formas que essa partícula fluida ela pode se movimentar dentro de um campo de velocidades. E aí, já sabe como que essa partícula se movimenta, então a gente pode dar continuidade, né, aos nossos estudos, a gente pode passar justamente para a conservação do momento linear. Porque eu tinha dito para vocês, olha, quando a gente for trabalhar com a equação de conservação do momento linear, aqui no começo da vida da gente, dessa aula aqui, eu tinha dito, ó, essa partícula fluida se movimenta, né? A gente quer avaliar, dado um campo de velocidade, como ela se acelera ou ela se desacelera. Por quê? Porque justamente quando a gente for tratar de conservação do momento linear, a gente fala de forças que tratam justamente do produto da massa da partícula fluida vezes a aceleração que ela sofre dentro de um campo, né? Então, agora a gente para essa parte, né, para essa parte de conservação do momento linear, ok? Então, dúvidas, meu povo? Eu sei que agora parece meio obscuro, né, as coisas ficam meio nebulosas, mas assim, deu para entender ao menos o que a gente fez, para onde que a gente está indo e tudo mais? Três pontinhos, né? Vamos ver, né, o que dá.
Vamos ver se a gente chega ao final vivo e depois a gente conversa. Tá certo. Mas vai chegar todo mundo no final, ó. Te garanto, vai dar tudo certo. Ó, seguinte. Tinha dito, né, para vocês que a gente ia agora trabalhar com as forças que atuavam na partícula fluida. E aí, ó, a gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração, lá da segunda lei de Newton. E a gente disse, ó, que isso aí representava a taxa de variação linear, né? Opa, a taxa de variação do momento linear da partícula. Aí, olha que belezura. Isso aí valia quando a gente tratava lá do teorema de transporte de Reynolds, isso aqui valia para o nosso volume de controle, né? A gente falou sobre isso no começo dessa unidade. Então, o que a gente vai fazer agora é simplesmente avaliar as forças que atuam sobre esse sistema para poder descrever ele através dessa equação de conservação do momento linear, certo? Então, ó, a força infinitesimal atua sobre uma massa infinitesimal e promove uma aceleração infinitesimal segundo aquela forma que a gente descreveu na aula passada. Segundo uma aceleração aqui, ó, substantiva, né? Então, esse termo de dv/dt é uma derivada substantiva, então a gente tem o campo de velocidade, ó, dependendo das coordenadas x, y, z, vezes cada uma das componentes, mais o termo de variação temporal desse campo de velocidade, certo? Essa aceleração atua sobre uma partícula fluida infinitesimal, de massa dm. Então, a gente pode representar dm como ρ dx, dy, dz, certo? Isso significa, meu povo, que oficialmente a gente já resolveu metade do problema. Tá vendo como foi ligeiro? Tá vendo como foi fácil? Agora, a gente vai trabalhar com as forças, né? Que forças são essas que atuam sobre uma partícula fluida? E aí a gente já tinha dito, ó, forças em mecânica dos fluidos são forças de campo e forças de superfície. Forças de campo são referentes à atuação do campo gravitacional, então a gente tem aí a descrição de FB como o campo gravitacional que atua por unidade de massa. Essa unidade de massa é justamente ρ dx, dy, dz, e a gente pode decompor essa força FB com suas componentes em x, y e z. Então, 75% do problema resolvido, né? A gente tem aqui a força gravitacional, né? E essa força, ela pode estar sendo decomposta justamente em suas componentes na direção Y, na direção Z e na direção X, certo? Por quê? Porque não necessariamente essa partícula fluida, ela está bonitinha, orientada com respeito aos eixos coordenados. Então, a gente descreve dessa maneira, tá certo? Bom, então, ótimo. Faltam as forças de superfície, né? Então, as forças de superfície, a gente tem forças de superfície referentes às componentes de tensão normal e às componentes de tensão tangencial, que a gente já tinha descrito no começo da disciplina por meio de um tensor de tensões, lembram disso? Então, a gente tinha esse tensor de tensões para representar justamente essas tensões que atuavam, para descrever o campo de tensões da partícula fluida, né? E aí, quando a gente multiplicar cada uma dessas tensões pela área em que elas atuam, então a gente tem as forças de superfície, certo? Só que, para que a gente possa, né, avaliar isso para uma partícula fluida infinitesimal, a gente considera que os valores de tensão, eles estão descritos justamente na origem dessa partícula, né? E tal como a gente fez lá para a conservação da massa, a gente precisa transpor esses valores do centro da partícula para as superfícies da partícula fluida. Então, a gente vai se utilizar da expansão em série de Taylor para cada uma dessas tensões, né? Aqui ele traz para as tensões referentes à direção X, certo?
Isso aqui a gente faz para cada uma das tensões da partícula fluida, para a gente poder descrever como que ocorre essa variação. Então, por exemplo, eu vou falar aqui da tensão normal, tá? E aí os outros seguem o mesmo raciocínio. A gente tem um valor de tensão normal no centro da partícula fluida, né? E aí a expansão em série de Taylor diz que o valor na superfície aqui em dx sobre 2, né? Nessa área aqui, vai ser referente ao valor no ponto que eu conheço, tal xx, mais a derivada dessa quantidade que eu tenho interesse, então, tal xx com respeito a x, vezes a distância do ponto, dx sobre 2, menos a origem aqui, 0, certo? Se eu quiser calcular a força, então eu multiplico a tensão vezes a área em que ela atua. Se a gente fizer a mesma coisa para essa face oposta, a gente tem tal xx menos ρx da tensão normal, vezes dx sobre 2. Por que menos dx sobre 2? Porque nessa face daqui a gente tem o ponto que eu tenho interesse, que é menos dx sobre 2, menos o ponto que eu conheço, que é a origem, que é 0, certo? Vezes a área em que a tensão atua. Ok? Isso tanto se faz aqui para a tensão normal, como para as demais, para as tensões cisalhantes, certo? Assim sendo, a gente teria para essa direção x algo como isso, né? Esse somatório das forças que atuam em cada uma referente a cada uma das tensões, certo? E aí você já conhece... Desculpa. O procedimento agora, né? De que alguns termos eles vão se somar, né? E outros vão se cancelar. Então, aqui a gente tem os valores das forças atuando na direção do x positivo, menos a força que atua no x negativo, né? Então, esses dois termos, eles vão se anular, enquanto esses termos aqui, ó, menos com menos, eles vão se adicionar para produzir essa resultante de forças na direção x. Então, a gente tem dF/SX, a força infinitesimal de superfície na direção x, sendo igual a ρx da tensão normal, ρy da tensão tal yx, ρz da tensão tal zx, vezes o volume dessa partícula fluida, certo? Da mesma forma que a gente fez para a direção x, isso poderia ter sido feito para a direção y e para a direção z, né? Conforme aquele, ó, tensor de tensões, né? Então, ρx de tal xy mais ρy da tensão normal, ρz da tensão tal z. ρx da tensão tal x, ρy da tensão cisalhante tal y, ρz da tensão normal tal z. Certo? Então, com isso, a gente descreveu, ó, o somatório das forças na direção x. A gente já sabia descrever as forças de campo, certo? E a aceleração da partícula fluida, a gente já conhece. Então, esses termos todos, eles vão se somar em cada uma das direções. E perceba, ó, o volume da partícula fluida, ele vai se cancelar em todos esses termos, dx, dy, dz vai-se embora aqui, certo? E a gente vai ficar, ó, com um termo referente à força gravitacional, ρg na direção, mais o tensor de tensões aqui, ó, a derivada, né, desses termos do tensor de tensões, sendo igual à massa específica do fluido vezes a aceleração da partícula, certo? Então, a gente fica com isso daqui, certo? Isso aqui, ó, representa simplesmente a aceleração da partícula fluida,
Esse termo aqui representa o tensor de tensões, né, as forças de superfície, e esse termo aqui representa as forças de então, FB, aqui as forças de superfície, igual a massa vezes a aceleração. Beleza? O que acontece? Né? Esse conjunto de equações aí, apesar da gente ter conseguido chegar nele, né, tranquilamente, eles representam, né, a conservação da quantidade de movimento no interior de um fluido que admite a hipótese do contínuo. Mas para que eu possa resolver essas equações daí, perceba que eu tenho que descrever quem é que são essas tensões, né? Então, se eu puder representar esse comportamento dessas tensões em termos do campo de velocidade, x, y, z, né, quer dizer, u, v e w, né? Então, aí eu vou conseguir resolver esse problema. Se eu não tiver uma equação para fazer isso, a gente vai só olhar para essas equações e pronto. Não tem o que fazer, certo? Então, como eu tinha dito para vocês, a gente tem que usar essas equações constitutivas, e a equação constitutiva que a gente conhece mais simples, né, é a equação justamente que modela o comportamento dos fluidos newtonianos. Né? Então, a gente tinha visto lá na primeira unidade que a taxa de deformação angular, né, se relaciona com a tensão aplicada através da viscosidade, né? Então, a gente tinha essa relação constitutiva que relacionava a tensão com a taxa de deformação, com o comportamento, né, com respeito à velocidade desse fluido. Então, essa é uma relação de interesse para a gente, porque ela relaciona tal, que é uma variável lá da nossa equação da conservação do momento linear, que a gente precisa descrever, com o componente, né, do campo de velocidade. Então, a gente vai, aqui no âmbito das equações de Navier-Stokes, usar justamente essas considerações. Então, as equações de Navier-Stokes, elas representam as equações do movimento para um fluido incompressível e newtoniano, certo? Então, a gente pode representar as tensões cisalhantes, né, para um fluido newtoniano, através justamente do produto da viscosidade com as taxas de deformação que a gente acabou de ver, ó, para cada um dos planos, para o plano XY, para o plano YZ e para o plano ZX, certo? Então, μ vezes a taxa de deformação angular representam as tensões cisalhantes. Excelente, né? Metade do nosso problema resolvido. A gente só precisa agora descrever as tensões normais. Né? E essa equação aqui, eu acho que vai ser a única da disciplina que eu vou dizer assim, por favor, aceitem, sem que eu tenha que explicar de onde que ela vem. Porque, na realidade, essa equação aí, ela surge de conceitos de termodinâmica estatística para o escoamento de fluidos, certo? É a representação, né, das tensões normais, e aí a gente tem essa relação das tensões normais com as pressões do escoamento, com a característica de compressibilidade ou não desse escoamento, e se relacionando também com a característica viscosa desse fluido, certo? Então, essas expressões aqui, elas estão além do escopo da nossa disciplina, ok? Eu acho que é a única que eu digo assim, vamos aceitar, por favor, eu não gosto de aceitar coisas que caem no meu colo, mas essa daí ela está além do escopo da disciplina, certo? Então, de posse dessas duas relações, né, de como que as tensões cisalhantes se comportam e como que as tensões normais se comportam, né, a gente vai justamente substituir essas informações aqui na nossa
equação da conservação do momento linear. Então, é uma belezura, tá? Vocês vão dizer assim, professora, me tire daqui, ó. Não sei para que eu estou assistindo ainda essa aula. Não tiro. Fiquem de olho, vai dar tudo certo. Não pisquem o olho, que vocês vão ver muitas simplificações lindas acontecendo. Garanto. Então, olha só. Substituir aqui, ó, nas tensões normais, o termo de referente às pressões, como eu tinha falado no slide anterior, e substituir aqui, ó, em tal YX e tal ZX, justamente os termos referentes aos os produtos da viscosidade com deformação linear, de deformação angular da partícula fluida, certo? Foi só isso que eu fiz. E condensei, ó, todo esse pessoal aqui que representa a aceleração da partícula fluida nessa direção X em simplesmente essa derivada substantiva aqui, ok? Agora vai ficar bonito. Ó. Primeiro, as equações de Navier-Stokes, elas modelam o comportamento de um fluido incompressível e newtoniano, sempre. Então, se o fluido ele é incompressível, então, ó, essa taxa de dilatação volumétrica aqui, ela automaticamente é zero, porque o fluido é incompressível, certo? Como eu expliquei lá no começo da aula. Isso significa que a gente pode reescrever essa equação aqui, né? Primeiro, esse ρP, ρx pode ficar sozinho, né? E esse ρx de Mi2 ρu ρx, ele pode ficar aqui na dele, né? Além disso, esses outros termos aqui, a gente vai poder expressar cada um deles, né, em termos dessas derivadas parciais de maneira isolada. Como? ρP, ρx eu mantive, ó, daqui para cá. Esses dois aqui, ó, 2 mi que multiplica ρx de u, eu descrevi dessa maneira. Aí você vai dizer assim, professora, isso já consome muito caderno, você sabia? Você sabia que isso gasta muito caderno a pessoa escrever uma coisa 2 vezes? Mas facilita a vida da pessoa, certo? E aqui, ó, tá descrito esse termo, ó, mi, ρy de ρv, ρy, mi, ρy de ρu, ρy, mi, ρ2u, ρz quadrado, mi, ρz de ρw, ρx. Por que que isso está escrito assim, né? Porque, vejam só, aqui a gente tem alguns termos, ó, de derivadas segundas, né? Todos bem claros para a gente, né? Então, vou juntar essa galera toda num termo só. Esses daí estão todos aqui. Esses outros aqui, que eu vou destacar com azul, percebam que aqui eles representam, eu posso colocar em evidência, né, em todos esses termos de azul, os seguintes itens. Mi, ρx, que vai multiplicar ρu, ρx, que vai multiplicar ρv, ρy, e que vai multiplicar ρw, ρz, certo? Por que que eu fiz isso? Porque esse termo aqui, ó, ele representa justamente essa mesma expressão ali, ó. Taxa de dilatação volumétrica do fluido. E se o escoamento é de um fluido incompressível, essa taxa de dilatação volumétrica aqui, ela é igual a zero. Isso significa que a gente pode expressar a nossa equação aí de Navier-Stokes como sendo esses termos daqui, termo da força de campo, do gradiente de pressão e das tensões cisalhantes, sendo igual a massa vezes a aceleração dessa partícula fluida, certo?
Quando eu falo massa, vocês entendam que eu estou falando massa específica, tá? E aí, ó, olha a beleza do negócio. Aqui ele escreveu, né, só mudando a ordem aí desses termos. Força gravitacional, gradiente de pressão, tensões cisalhantes, sendo igual a massa vezes a aceleração da partícula para a direção x, y e z. Então, esse conjunto de equações aqui, a gente já consegue resolver. Por quê? Porque agora a gente tem 3 equações, né? Uma para a direção x, uma para a direção y, uma para a direção z, e a gente tem 3 componentes da velocidade, u, v e w. Além disso, essas equações, elas se resolvem com o acoplamento, né, com a ajuda da equação da continuidade. Então, a equação da continuidade, em conjunto com essa equação aqui, permite, né, a gente consegue avaliar os gradientes de pressão e os componentes da velocidade. Ok? Lindo. Equação de Navier-Stokes aí para vocês, para a gente começar a nossa vida de análise diferencial. Certo? Agora é a hora que eu pergunto assim, e aí, sobreviveram? Tem que ter muitas o quê, Adalberto? Muitas deduções e simplificações lindas. Tinha sim, você viu que tinha várias, vários cortes legais. Então, eu sei que essa parte é meio indigesta, viu? Eu não vou mentir para vocês que eu sei que isso aqui é meio difícil e eu sei que é meio indigesto. Mas a gente vai fazer de uma forma, da forma mais, né, tranquila que a gente possa trabalhar, tá bom? Vai dar tudo certo. Então, essas são, pessoal, o conjunto de equações de Navier-Stokes, certo? Para modelar esses escoamentos incompressíveis e com viscosidade constante, né? E aí eu vou apresentar para vocês também mais um conjunto de equações, que é o conjunto de equações referentes ao escoamento invíscido de fluidos incompressíveis. E aí, simplesmente, a gente vai desprezar, ó, esses termos aqui do caráter viscoso do escoamento, certo? Então, a gente chama das equações de Euler aquelas justamente referentes à aplicação da equação de Navier-Stokes para o escoamento incompressível com viscosidade igual a zero. Então, se a viscosidade é igual a zero, eu posso representar essas equações de Navier-Stokes dessa maneira. Ou, né, alternativamente, dessa maneira aqui, né? Forças gravitacionais mais gradiente de pressão, sendo igual a massa vezes a aceleração da partícula fluida, né? E perceba que aí eu cancelo todas as contribuições das tensões cisalhantes. Ok? Como é que eu vou saber se eu vou usar um, se eu vou usar o outro, né? As questões, pessoal, ou elas vão indicar para vocês explicitamente, né? Ou implicitamente. Por exemplo, se ele fala na questão que o fluido é newtoniano, então você já vai diretamente usar o conjunto completo de equações, porque você tem as equações de Navier-Stokes modelando esse comportamento do fluido newtoniano. Se a questão disser que esse fluido é um fluido ideal, então a gente já trabalha na perspectiva da equação de Euler. Ok? Então, eu trouxe aqui para vocês uma questão, né, para a gente começar a trabalhar. Essa questão aqui, na verdade, ela está aqui mais para a gente mostrar o passo a passo de como vocês vão resolver uma questão qualquer, né, mostrar o algoritmo, né, desses trabalhos com a equação diferencial.
E aí, o que acontece nessa equação, né? Nessa equação, não, em qualquer questão de análise diferencial. O procedimento para vocês realizarem vai ser o de descrever primeiro todas as considerações que vocês estão fazendo para poder tratar desse problema. Depois que vocês enumeraram todas essas considerações, vocês vão trabalhar com a equação da continuidade, e só depois é que vocês vão passar para a equação de Navier-Stokes. Por quê? Porque quando você faz e você lista essas considerações iniciais, você consegue fazer a simplificação das equações, né, o corte aí de um termo ou outro, racionalmente, né? Você indica por que você está cortando aquele termo. Quando você trabalha primeiro com a equação da continuidade, significa que primeiro você está tratando de um problema escalar, né? A equação de Navier-Stokes é um problema vetorial, a gente tem a soma de forças, né? Conservação do momento linear. Então, é muito mais trabalhoso você trabalhar primeiro com a equação de Navier-Stokes e depois com a continuidade. Então, por isso que a gente estabelece essa ordem preferencial, certo? Bom, sabendo disso, na questão que se apresenta aqui, ele fala assim: um fluido incompressível escoa entre duas placas paralelas verticais, separadas pela distância B, né? A da esquerda está fixa e a outra move-se para cima com velocidade constante W. Considerando-se o fluido newtoniano e o fluxo laminar, obtenha o perfil de velocidades para esse escoamento através de simplificações das equações da continuidade e de Navier-Stokes, certo? Então, primeiro passo, escrever as considerações iniciais. A gente pode considerar que esse processo aqui que está sendo descrito, ele ocorra em regime permanente. Por quê? Para facilitar a nossa análise, certo? Na questão, ele não descreve nada de variações possíveis temporais, né? Então, a gente pode considerar que esse processo, ele ocorre em regime permanente. Essa consideração se traduz matematicamente em ρ-t igual a zero, certo? O segundo termo, a segunda consideração que a gente pode fazer é que esse escoamento ele está completamente desenvolvido. Um escoamento estar completamente desenvolvido quer dizer que, espacialmente falando, certo? Quer dizer que o perfil de velocidades que a gente determinar, ele vai se manter daquela maneira. Quando um escoamento está em desenvolvimento, quer dizer que a gente tem ainda a formação daquela camada limite. Lembra-se que eu falei de uma camada limite em que a gente tinha, né, os efeitos viscosos ali? Então, quando o escoamento está em desenvolvimento, quer dizer que essa camada limite ela ainda está crescendo, ela ainda está se desenvolvendo. Então, uma vez que ele atinge o completo desenvolvimento, significa que todos esses efeitos viscosos, eles já atuaram na sua totalidade, certo? Então, o perfil de velocidades que eu for obter, ele vai ser o mesmo, né, em todos os pontos que eu for considerar. Então, vamos supor que isso aqui seja o perfil de velocidades, ele vai ser o mesmo nesse ponto, né, e em todos os pontos do meu campo de escoamento. Por quê? Porque esse escoamento, ele já desenvolveu, né, todo esse perfil de velocidades, ele já desenvolveu o comportamento da camada limite, e não vai mais haver variação nesse perfil de velocidades, de um ponto a outro, ao longo dessa direção do escoamento. Certo? A terceira consideração que a gente coloca ali é que não existe escoamento de fluido em X. Por quê? Significa que eu estou optando por trabalhar com esse problema que ele é tridimensional, né? A gente tem que essa placa, ela poderia estar seguindo aqui nessa direção X e sendo algo como isso daqui, né? Essa seria a geometria tridimensional do problema, mas a gente está optando por avaliar esse problema somente no
plano, né? Então, eu vou trabalhar somente com essa forma bidimensional do escoamento, né? Então, eu vou considerar que não existe escoamento do fluido na direção X, o fluido escoa preferencialmente realmente nessa direção Z, e essa consideração de que não existe escoamento do fluido na direção X implica na ausência, né, de velocidade do fluido na direção X e qualquer variação de propriedades nessa direção, certo? Então, ρx e U valem zero. Essa quarta consideração aqui, ó, tá vendo que eu escrevi da equação da continuidade? Então, essa quarta consideração aqui, ela surge dessa etapa agora de avaliação da equação da continuidade, certo? Então, nossa etapa 2, que é a avaliação da equação da continuidade, para o escoamento de um fluido incompressível, né, a equação da continuidade vale isso daqui. ρx mais ρv, ρy mais ρw, ρz igual a zero. Se a gente for observar aqui as nossas considerações, a gente disse, ó, que o escoamento ele é completamente desenvolvido, ou seja, não tem variação ao longo do eixo, o perfil não muda ao longo do eixo Z, e não existe escoamento de fluido na direção X. Isso aí traz para a gente justamente a consequência de que ρv, ρy é igual a zero. Mas perceba que V é um componente da velocidade que pode ser função aí de x, de y, de z ou do tempo, né? Tradicionalmente ela é função de qualquer uma dessas coisas. Mas, pelas nossas considerações aqui, ó, que não existe escoamento do fluido em x, então a velocidade v não depende de x. Ele é completamente desenvolvido, então v não depende de z. E ele ser um escoamento em regime permanente, então V também não depende do tempo. Isso aqui faz com que, ao invés de eu trabalhar com uma derivada parcial, eu possa trabalhar com a derivada total. Por quê? Porque V é somente função de Y, certo? Então, dV dy é igual a zero. Se a gente fizer essa integração, a gente vai ver, então, que V, a componente V da velocidade, ela tem que ser igual a uma constante, né? E se a gente observar o nosso problema aqui do escoamento, a gente tem uma placa aqui, ó, que está parada. Essa placa aqui, a placa da esquerda, ela está parada. Significa que o fluido tem que obedecer à condição de não escorregamento quando está em contato com ela, né? Então, neste ponto aqui, em que o fluido está em contato com essa placa parada, a velocidade do fluido é zero, né? Então, a gente sabe que a componente V da velocidade nesse ponto, ela tem que ser igual a zero. Se V nesse ponto é igual a zero e V é uma constante, significa que V é igual a zero em todo o domínio do nosso problema, certo? Então, a gente pode levar essas duas informações para formar aqui o que a gente chamou de consideração número 4, né? Em que V é igual a zero e ρv, ρy também é igual a zero. Certo? Passo 1 resolvido, passo 2 resolvido. Agora a gente pode tratar da equação de Navier-Stokes, de posse dessas informações, né? Então, agora vai ser uma belezura. A gente vai cancelar um bocado de coisa. Aí você vai dizer assim, professora, a senhora tá uma ninja. Tá, tchá, para todo lado. Não é isso. Os cortes, eles não são feitos inconsequentemente. Eles são feitos em consideração a esses itens que a gente considerou no começo, tá bom? Então, veja só, eu descrevi aqui as 3 equações de Navier-Stokes para cada uma dessas direções, e a gente vai começar a avaliar cada uma delas, certo? Para a direção X, olha só, a gente já disse que não existe escoamento de fluido em X.
Então, ó, se U é igual a zero e não existe escoamento de fluido em X, ó, estou cancelando todos os termos em que U é igual a zero. E, além disso, ele disse, ó, não existe escoamento de fluido em X. Não existe gradiente de pressão que empurre esse fluido na direção X. Então, para a primeira equação, a gente simplesmente fica com ρ vezes Gx igual a zero. A nossa segunda equação diz respeito à componente V, né, da velocidade, que a gente já viu, ó, que V é igual a zero. Então, vários termos também vão se cancelar. O primeiro termo eu posso cancelar ou por ser regime permanente, ou por V ser igual a zero. O segundo eu posso cancelar ou por não existir escoamento em X e ρx ser zero, ou porque U é zero, ou porque V é zero. Né? Aqui a gente pode até escolher. O quarto, V é zero. O quinto, não existe variação, o escoamento é completamente desenvolvido, então ρz é zero. Esse termo aqui a gente não pode mexer, esse termo aqui a gente não tem informação. E em seguida, ó, todos esses termos de derivadas com relação ao componente V aqui, ó, também vão ser zero, porque o próprio componente V é zero. Certo? Significa que dessa equação aí, a gente simplesmente tem que ρp, ρy é igual a ρg. Certo? Na direção Z, que é a direção do escoamento, a gente também vai ter vários termos a cancelar. Certo? Primeiro, a gente pode cancelar esse daqui pelo fato do escoamento ser em regime permanente. Esse daqui porque U igual a zero. Esse daqui porque V é igual a zero. Esse daqui porque ρz é igual a zero pelo escoamento ser completamente desenvolvido. Esses dois aqui a gente não tem informação. E a gente tem que não existe escoamento na direção X e o escoamento é completamente desenvolvido. Certo? Então, a gente pode ficar com essa relação. Mi, que multiplica a derivada segunda de W com relação a Y, que é o componente da velocidade, W ó, é o componente da velocidade do fluido na direção Z, e ele varia com a direção Y. Mais ρgz menos ρprz igual a zero. Esse termo de ρprz eu vou manter, pessoal, porque ele diz respeito ao gradiente de pressão no escoamento. Como a gente está empurrando um fluido para cima, né? Esse fluido tem que vencer a gravidade, né? E os efeitos viscosos. Então, eu vou manter a existência desse gradiente de pressão aqui, certo? Para que ele seja capaz de vencer esses dois termos, certo? Resultado. Agora a gente vai trabalhar com essa equação diferencial para determinar, ó, como que W, cadê meu cursor, meu Deus? Pronto. Como que W varia ao longo dessa direção I e obter, ó, o tal do perfil de velocidades para esse escoamento. Então, aqui a gente tem uma derivada segunda, eu posso separar essas variáveis. A gente pode ver que a pressão, a gente pode considerar esse gradiente de pressão na direção Z uma constante com relação a Y. E a gente pode também entender que W, que era uma função de x, y, z e tempo, vai ser, como a gente fez no caso anterior para a componente V, simplesmente função de y, então a gente pode deixar de trabalhar com essas derivadas segundas para trabalhar com a derivada, quer dizer, com derivada parcial para trabalhar com derivada total, e aí a gente ficar com algo como isso, certo? Uma derivada segunda aí de cada lado, em que a gente vai fazer essa integração uma primeira vez, e aí adiciona uma constante, C1, integral de dy ao quadrado é y dy, integral de d2w fica dw,
E, integrando novamente, a gente tem o que a gente chama de uma expressão genérica desse perfil de velocidade. Por que uma expressão genérica? Porque aqui a gente tem, ó, como que W se comporta como uma função de Y, né? Mas eu não tenho aqui, nesse momento, né, a descrição de quem são essas constantes que caracterizam o problema que eu estou trabalhando. Então, eu chamo essa expressão de perfil genérico de velocidades. Agora, para eu determinar a equação específica para o meu problema, eu preciso aplicar o que a gente chama de condições de contorno, para saber, né, quem são essas constantes. Ok? Então, que condições de contorno seriam essas? Seriam as condições que descrevem a situação que a gente está estudando. Então, por exemplo, a gente sabe que na coordenada y igual a 0, né, ou seja, quando eu estiver trabalhando ao longo dessa placa aqui, quando y, na placa que está parada, quando y for igual a 0, a velocidade da partícula fluida tem que ser 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essas informações aqui nesse perfil genérico. Quando isso aqui acontecer, ó, quando y for igual a 0, esse termo aqui anula-se, esse termo aqui anula-se, e W e C2, né, tem que ser igual ao valor de WY, que é 0. Então, C2 é 0. Na segunda condição de contorno, a gente tem, ó, quando y for igual a essa distância aqui entre as placas, B, né, a gente sabe que essa placa, ela se movimenta com a velocidade W. Então, quando y for igual a B, Wzinho vai ser igual a W. Então, quando y é igual a B, deixa eu apagar aqui. Quando y é igual a B, Wzinho é igual a W. E aí a gente pode justamente determinar quem é essa constante C1 aqui, certo? C2 a gente já tinha visto que ia ser igual a 0, né? E C1 a gente pode passar esse B aqui dividindo todos os termos, né? W sobre B, esse B que era quadrado vira simplesmente B aqui sobre 2, e esses termos que estavam desse lado da equação podem passar para o lado oposto, né? Negativo fica positivo, positivo fica negativo. Certo? Então, a gente tem o valor de C1, o valor de C2, né? Para obter o que a gente chama de um perfil específico dessa situação problema. Então, a gente só substitui aqui, ó, onde tem C1, a gente substituiu a expressão para C1, e onde tem C2, foi substituída a expressão para C2, certo? E aí, a gente obteve justamente esse perfil de velocidades para esse escoamento. Excelente? Era isso, pessoal, essa primeira questão, certo? Amanhã, às 9h30, eu começo a fazer outras questões, certo? Vou fazer questões desde o começo do conteúdo dessa segunda unidade, e aí também vou fazer outras questões aí de Navier-Stokes, e na quinta-feira, mais questões, e na sexta-feira, revisão, e as aulas vão ficar aí disponíveis para vocês, tá certo? Não sei se alguém me perguntou aqui, mas na outra turma me perguntaram se vai ter atividade de simulação. Vai ter atividade de simulação, sim, certo? Mas como eu cadastrei o questionário de vocês valendo 0,2, essa atividade, quer dizer, 2 pontos, né? 20% da nota. Essa atividade de simulação, ela vai entrar como um ponto extra, certo? Já vale por uma aula extra. Ela vai entrar como uma atividade, um ponto extra, certo? Então, ela vai valer 1 ponto, como ela valeria, mas aí eu vou colocar ela extra.
para vocês. Então, o cômputo da nota que está lá no SIGA vai entrar direto no SIGA, digamos assim, só as outras coisas, né? Direto. E aí, a pontuação extra dessa atividade de simulação, eu vou colocar manualmente, né, em alguma questão que vocês tenham errado, ou em pontos do questionário, enfim. Tá certo? É isso, meu